Talvez você não esteja vendo a realidade como ela realmente é. Talvez seja a hora de você parar de se contrair e temer para que você expanda. O nosso cérebro ele possui um sistema químico que atua como um grande filtro de percepções. E uma das substâncias envolvidas nele é o GABA. Esse filtro ele existe para que, se nós percebêssemos tudo ao nosso redor, todas as informações, nós não conseguiríamos estar aqui presente no aqui e agora, nesse mundo físico, nesta realidade. Nós podemos filtrar 90% da realidade ao nosso redor, ou seja, aquilo que chamamos de realidade pode ser parte do que existe. E consciência não é algo que você ativa de repente, da noite e do dia. Você vai recebendo e percebendo aos poucos. E quando você percebe, não dá para desver. Você não consegue voltar atrás. E isso aconteceu comigo. Eu me chamo Marjorie, eu sou nutricionista, eu trabalho hoje com uma abordagem terapêutica que vai muito além do corpo físico, trabalhando outros corpos, integrando com a nutrição dos sentidos. E ao longo desses anos eu venho passando por um profundo despertar e iniciações. Eu escolhi passar o equinócio desse ano em Sedona, no Arizona. Eu estive lá pela primeira vez em 2023, em uma viagem com amigas. E essa viagem, ela mudou completamente a forma como eu enxergo o mundo hoje. E eu precisei desses 3 anos para eu integrar, amadurecer, para estar trazendo aqui o meu processo, tudo que eu vivi em Sedona para vocês. Porque existem algumas experiências que alteram completamente a nossa consciência, a nossa mente, como uma experiência de morte. Acredito que você já deva ter ouvido falar alguma história de alguém que já viveu uma experiência de quase morte. E essa pessoa relata ter tido uma conexão com algo maior. Hoje eu ouvi o relato de alguma pessoa que teve experiência com plantas medicinais ou que usou alguma substância. E esse filtro, ele completamente diminui. Essas experiências, elas entram no nosso corpo e elas vão removendo os excessos da nossa mente, trazendo muito mais autonomia para os nossos pensamentos. Isso não se trata de uma alucinação, é a mente sendo exposta a uma realidade que ela pode processar. Pensando assim, seria uma ilusão ou quanto o nosso cérebro ele vem escondendo. Eu já acessei esses estados de consciência e alterações através desses atalhos, com medicinas da floresta. Hoje eu não consigo mais consagrar, eu fiquei completamente expandida, o meu campo ele ficou muito aberto. Essas ferramentas como medicinas da floresta, ayahuasca ou outras substâncias que são usadas como atalhos, elas precisam de muito cuidado. E falo pelo que eu vivi, eu já cheguei a visualizar muitos seres nessa alteração de consciência e também já recebi muitas mensagens. Em 2023, eu não imaginei que em uma trilha de amigas, subindo um vórtice, quase no topo do vórtice em Sedona, eu iria estar acessando essa alteração de consciência. Hoje eu consigo colocar em palavras o que eu vivi, foi completamente transcendental, foi único. É como se eu estivesse em conexão com a fonte, com Deus, com o Mestre Jesus, porque era tudo tão brilhante, tão claro e tudo muito intenso. Eu fiquei ali recebendo os códigos, recebendo mudras. A minha mão ela se contorcia e eu recebi um toque, uma ativação muito forte aqui na minha pineal, entre o meu terceiro olho aqui. Eu sentia como se fosse um ser gigante com um dedo imenso, mas era um ser muito amoroso. Ele me tocava e era como se ele estivesse ali, me acordando, tocando a minha pineal. Eu senti muita saudade. Era uma sensação da dor e uma sensação da separação. Era como se eu fizesse parte daquilo. Era como se eu estivesse recordando. Eu chorei muito e falava algumas palavras que eu não me recordo, o que era canalizado. Uma amiga ficou ali de guardiã, me cuidando, porque o local estava muito perigoso. Nós estávamos na lateral da Bear Rock, é um vórtice muito intenso energeticamente em Sedona. Ai, foi um momento muito inesquecível, de uma contemplação. Eu senti muito, mas muito amor naquele momento. O meu corpo, ele vibrava. Eu fiquei muito fora por alguns minutos. Uma amiga que estava lá do outro lado,
Ela não quis subir, mas ela com uma câmera profissional, ela fotografou esse momento aqui que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Foi um momento de acolhimento, de conexão. O guia aqui do lado, ele estava apavorado. Ele não sabia o que fazer, ele se assustou, porque éramos muitas mulheres lá em cima. E cada uma estava vivendo ali o seu momento de expansão. Uma meditando do outro lado, outra estava fazendo yoga, e eu ali, canalizando códigos e mudras e uma linguagem completamente diferente, que eu não sabia. E se você observar nessa imagem, que não tem edição, na época não tinha inteligência artificial, e quem tirou essa foto sabe muito bem, dando um zoom nela, você pode observar o meu dedo, a minha mão. Foi muito intenso esse momento. Eu sentia que algo acontecia no meu corpo. Eu sentia que as minhas extremidades era como se o meu dedo tivesse enorme, igual ao ser que ali me tocava. E por ali eu fiquei recebendo os códigos, um idioma que eu não sabia identificar. Mas eu sinto que naquele momento foi como se meu filtro da percepção ele foi arrancado. Obviamente eu tomei um grande susto. Eu não sabia o que estava acontecendo. Nós saímos dali, eu lembro de mandar mensagem para uma pessoa que eu confio bastante, que trabalha com terapias muito profundas, integrando todos esses seres, porque eu estava muito confusa. É como se eu não estivesse aceitando a realidade. Eu comecei também uma busca para entender o que eu estava sentindo no meu corpo. E nessa busca eu sinto que eu me perdi. Por ser um ser humano muito profundo, eu mergulhei mesmo. Eu sinto que eu entrei numa espécie de burnout espiritual, não me identificando. Quando eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu tive que parar de fazer essa busca porque eu estava sentindo que isso estava afetando a minha saúde mental e a saúde mental das pessoas que eu convivo. Obviamente eu sei que eu tenho livre-arbítrio, né? Eu poderia estar selando, estar fechando esse campo, mas eu parei completamente de buscar ajuda. E eu passei a acessar o que eu sentia através do meu coração. Eu não estou querendo dizer aqui que existe certo, que existe errado, mas eu sinto que eu precisei tomar cuidado, né? Cuidado nesse campo espiritual, porque eu sinto também que existe muita manipulação energética e espiritual, e principalmente nesse mundo. Eu tive que aprender para olhar mais para minha consciência, me afastando, silenciando e sem controle e manipulação, para poder estar acessando a minha autenticidade. E entendi também que o tempo por si só ele é ilusório e que nós precisamos aprender a viver aqui da melhor forma possível. Hoje eu me sinto muito feliz sobre a forma como eu acolho essas minhas partes que estavam fragmentadas. Encontrei, tem aquela frase, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Seja você buscando por experiências através de atalhos, da meditação, oração, ou medicinas, enfim. O importante é que você compreenda quem você verdadeiramente é e buscando sempre a sua melhor versão, independente da expectativa dos outros. E eu sinto que falta muito pouco para esse véu coletivo ser rasgado. Eu sempre recebo mensagem de pessoas: Marjorie, tá acontecendo assim com a minha mão, eu tô desenhando códigos. Então eu sinto que isso, nesse despertar, vai quebrar muito esse sistema, mas esse assunto é para um outro vídeo. Porque por muito tempo eu neguei. Eu neguei, e hoje eu escolho e acolho essa minha versão humana diferente, que vê fios nas pessoas, que vê a conexão entre as pessoas, que sente e vê seres de outra dimensão. Eu presenciei lá em Sedona um debate científico no Congresso de Ascensão que ele me fascinou, de entender como realmente a consciência e as percepções funcionam. Sem estar me sentindo ali uma estranha, sem ser uma pessoa que percebe muito a outra dimensão. Isso não deveria ser algo estranho. E acho que está na hora de acabar com aquele discurso. Nem todos estão prontos para essa conversa. Pessoas sim têm estados de consciências diferentes. Autistas, médiums, pessoas, nós somos como um canal. Tem algumas pessoas que percebem mais, outras percebem menos. Sabe as pessoas quando estão fazendo a passagem? A moleira delas, ela vai ficando mais aberta, pelo GABA estar diminuído. Elas têm uma explosão ali de DMT. E elas sentem, elas têm uma consciência diferente nesse momento.
Quando eu dolei a passagem do meu pai, eu senti muito isso. A moleira dele estava ali, bem aberta, o chakra da coroa bem expandido. Ele estava com uma respiração bem constante e lenta, um olhar que vagava ali entre mundos. Eu lembro de deitar, encontrando o olhar dele, tentei encontrar aquela alma, mas ela já estava vagando, passando por um estado de paz ali. Foi um momento muito inesquecível. Foi um grande presente, né? Tá com a mão no coração dele e com a mão na cabeça, sentindo toda aquela energia daquela alma se desprendendo de toda dor, precisando de um perdão, para que aquela alma se desprendesse e voasse. Eu falava, voa, voa, beija-flor. E era uma corrente muito intensa, como se fosse um choque de energia mesmo, eu sinto. E sinto muitas saudades daquele momento. Foi um momento muito, muito lindo também. E eu sinto que nós, humanos, nós somos esse intermediário entre a matéria e entre o sutil, entre o nosso corpo físico e a consciência espiritual. E entre esse medo e essa segurança, entre a fragmentação e essa integração que ela deve existir. Porque nós somos como antenas, ambas em cada estrutura da vida. E talvez para muitas pessoas seja difícil ser esse ser individual, brigando entre o coletivo e o universal. E é complexo, só que é simples ao mesmo tempo. E por muitos anos eu fiquei me perguntando nessa crise existencial, né? Porque não é sobre o que eu sou, é sobre o que nós estamos atravessando nesse momento. Nós, cada um temos uma frequência única e uma frequência essencial para esse imenso universo. As nossas células estão aqui, pulsantes. E eu sinto que é como transitar entre o instinto e a consciência espiritual. E a experiência encarnada aqui na Terra, ela é intensa. E nós estamos aprendendo a integrar essas dimensões entre nós sendo atravessados, eu sinto. E também que a verdadeira jornada humana é a gente se lembrar, sabe? Não se sentir mais separado e se sentir sim pertencente. Agora as pessoas perguntam assim, olhando, assistindo o vídeo, tá, mas afinal, como que eu integro isso tudo? Uma prática que eu costumo fazer bastante são os pranayamas muito intensos, meditações, respirações com visualizações. Ela me leva para um estado de alteração da percepção, esse estado meditativo. Porque isso está completamente relacionado com o GABA, através do relaxamento do nosso cérebro, menos ruído e mais presença. A pessoa vai percebendo essa realidade com menos filtros. Eu encontrei muito isso também no reencontro, tocando através dos sons, dos cristais alquímicos. Sinto que quando eu toco é como se eu volto para casa. Eu vou recebendo informações, os mudras. Mas você pode começar meditando, tá? E para as pessoas que estão aí também falando, ai, eu não consigo meditar. Consegue sim, consegue. Eu posso te afirmar que você consegue. Mas acessar esse estado meditativo não é da noite para o dia, você precisa praticar. E garanto que quando uma pessoa ela acessa essa experiência, é uma percepção de tanta plenitude, traz uma sensação de expansão, de alegria, porque quando você desperta, vem um grande desafio, porque esse mundo aqui, ele tá cheio de filtros, limitações à nossa percepção. E o meu grande desafio foi esse, nesses últimos anos, integrar todas essas percepções. Eu estar vivendo aqui com muito mais consciência. Mas tem pessoas que declaram para mim, Marjorie, eu não quero despertar. Eu ainda não quero remover o meu véu. Porque muitos estão adormecidos, vivendo no piloto automático, repetindo padrões. E muitas vezes vocês não escolheram esses padrões, né? Ficam reagindo, vivendo em estado de escassez e confundindo, às vezes, o que é teu, desviando do teu verdadeiro propósito, buscando por validações externas. E tudo isso é programação, porque você sair do piloto automático, ele é desafiador. Você vai precisar de coragem. Você precisa de liberdade, e a liberdade custa a tua autenticidade. Muitos, quando começam a despertar, também se sentem desconfortável, porque você vai lá atrás e você enxerga a tua própria sombra, os teus padrões de repetições. E você observa que decisões, muitas não eram suas. Isso pode doer. Mas é aí que a verdadeira mudança se encontra. Quando você começa a reagir sem impulsividade e com muito mais consciência. E é preciso isso para esse novo humano. Desde a fecundação, olhar
abraçando esses nós, voltando para esse campo de energia e assumindo o seu lugar de poder na Terra, o teu lugar no universo. E agora eu te pergunto, você tá pronto, tá pronta para remover o teu véu?